Deus, ele me inspirou para estar trazendo no dia de hoje. Ela tem por tema a revolta dos desigrejados. Amém? A revolta dos desigrejados. Irmãos, nesses últimos tempos, o qual nós vivemos, várias seitas estão surgindo no mundo. A internet, ela foi uma coisa que cresceu rapidamente, né? Alcançou o mundo todo, e junto com a internet veio a divulgação do Evangelho, da Palavra de Deus, e junto com a internet foram formadas muitas e muitas heresias também. Muitas heresias foram fundadas. E uma dessas heresias que cresce desenfreadamente é a revolta daquelas pessoas que não congregam. A revolta dos desigrejados. Amém? Vamos fazer uma analogia, uma metáfora. Faça de conta que existem vários animais na África, na savana. Esses animais, aqueles gnu, né? Aqueles que é parecido com boi, que anda de monte. Faça de conta que aqueles animais ali são os cristãos. Eles andam em bandos. E o bando forma a força. Um ajuda o outro. Não é verdade? Você vê que os leões, as leoas, os carnívoros têm que armar estratégia para assim atacar aquele grupo. Agora, imagine agora aquele grupo se desunindo, se espalhando, cada um para um lado. Irá ficar muito mais fácil para que o seu predador o pegue, né? O leão ali ataca, cada um corre para um lado ali, tira o foco de um, vai para outro. Ali fica mais difícil ali do predador atacar. Conseguir ter êxodo. Mas um só, solto, um animal, somente um ali andando sozinho, ele se torna uma presa fácil para os seus predadores. Só que o que o diabo tem feito, ele tem causado uma revolta nas pessoas, nos cristãos, em muitos e muitos membros. E essa revolta tem tornado essas pessoas desigrejadas. O que acontece, irmãos? A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor esfriaria, o Evangelho ele iria sofrer muitos ataques, iriam surgir falsos mestres, falsos profetas, né? Muitos. O Evangelho ia ser deturpado por muitas pessoas, por causa da ganância, por causa do egoísmo. E é o que nós vemos nos dias de hoje. Essas pessoas frequentam as igrejas e elas começam a ver coisas erradas dentro das igrejas. Se você me perguntar se existe muitas coisas erradas dentro das igrejas hoje em dia, eu vou dizer que existe muito. Se você me perguntar há 30 anos atrás existia tanta coisa errada dentro da igreja, eu vou dizer que não. Você vem acompanhando ano após ano do crescimento da igreja, você vê que a igreja vem tomando, muitas igrejas vêm tomando um destino contrário à palavra de Deus, né? A vaidade tem tomado conta da igreja, a soberba, o egoísmo, grupinhos, facção, tudo isso tem se formado. Esses ataques espiritual do mal, o diabo tem utilizado esses ataques, fofoca. Então ele tem usado esses ataques para atacar a igreja em si. Igrejas, ministérios, irmãos. Ministérios, ele tem usado esses ataques para atacar a igreja em si.
Aí você vai para a igreja, chega lá, as pessoas estão lhe julgando de acordo com a sua aparência. Se você não tem uma roupa boa, as pessoas já não querem falar. Existem grupinhos, facção, um falando do outro. Falsidade, né? Ingratidão. Tudo isso você vê que existe muito nas igrejas hoje em dia. São poucas as igrejas que se mantêm puras hoje em dia. Livre dessas coisas, né? Desses pecados. Porque a iniquidade se multiplicou. A iniquidade se multiplicou e o mundo entrou dentro da igreja. Nós sabemos isso. Mas essa iniquidade, por ter se multiplicado, ela causou a revolta em muitas pessoas. Muitas pessoas se decepcionaram dentro das igrejas. Muitas pessoas se decepcionaram com pastores. Muitas pessoas se decepcionaram com membros. Muitas pessoas se decepcionaram com pessoas que acreditavam que eram amigos dentro da igreja. E essa decepção, irmão, ela simplesmente causou uma revolta. E agora essas pessoas não querem mais saber da igreja. Elas deixaram de andar em bandos. E era tudo que o diabo queria. Era tudo que o diabo queria. O diabo, primeiro ele tenta enfraquecer o ser humano. Existem lobos devoradores, aproveitadores, olhando e vendo esse grande fenômeno diabólico de pessoas abandonarem as igrejas por causa do homem, por causa de muitos que se dizem que são de Deus, mas existe igreja de Deus. Então, se aquela ali você só vê fofoca, só vê mentira, só vê vaidade, saia daquela e procure uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus, que tenha seriedade. Você vai achar. Mas os lobos devoradores que estão na internet e que já tem muitos adeptos, não é? Eles aproveitaram essa situação. Pegaram uma boa parte dessas pessoas que estão desigrejadas. Pegaram uma boa parte. Essas pessoas revoltadas porque foram feridas dentro da igreja. A Bíblia diz que o diabo ferirá o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Vão ficar dispersas. E o diabo tem feito isso. Ele tem ferido, ele tem derrubado muitos pastores, muitos escândalos, né? Pastores que a gente vê que não precisa nem dizer. Não precisa nem dizer. Pastores que a gente vê que só estão pregando ali, só estão conduzindo as ovelhas por interesse financeiro. Por interesse financeiro. Não é verdade? Por interesse financeiro. Não estou dizendo que isso é mentira. Existe hoje em dia, a gente sabe, irmão. Como a Bíblia diz, né? Eles pelam, né? Deixam as ovelhas, arrancam a lã das ovelhas. Deixa as ovelhas ali, sem lã. Como a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, eles entram dentro do lago de água cristalina, bebe da água cristalina, depois deslameia e traz as ovelhas para beber. Eles usam, eu sei disso, eles usam as pessoas como uma cana quando vai ser processada para tirar o caldo. Eles tiram todo o caldo da cana e depois ficam, que tá o bagaço, joga para lá. Come toda a lã. Pega todo o dinheiro que puder. Eu sei disso. Eu sei que existe muitos lobos vestidos em peles de ovelha. E que muitos deles até fazem sinais e prodígios, milagres. Mas eu sei que você também sabe que naquele grande dia, no dia do juízo final, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu fiz muitos milagres. Ou seja, provavelmente também vai dizer: preguei para muitas pessoas. Muitas pessoas aceitaram Jesus Cristo. Te aceitaram, Senhor. E Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Nunca conheceu Jesus Cristo realmente. Nunca teve Jesus Cristo no coração. O que ele tinha no coração era ganância. Era interesse. Tudo que ele fazia era por interesse, por dinheiro. Não fazia por amor. Eu sei disso, irmão. Eu sei. Não vou citar o nome de ninguém, mas eu sei e você sabe.
que existem muitos lobos em pele de ovelha. Mas se a pessoa não está se agradando ali, procura uma igreja que tenha a palavra de Deus. Só que as pessoas se aproveitaram da revolta das pessoas. Muitas pessoas que criam canais na internet se aproveitaram dessa revolta para pegar essas ovelhas dispersas e puxar para si. O diabo atacou o grupo, agora deixou o homem sem congregar, o homem agora se espalhou, está sozinho. Quantos não têm se desviado aí? Porque estão sem igreja. Crente que fica só procurando, né, vídeos na internet. Mas aí o amor a Deus vai esfriando, esfriando. E fica um pé no mundo, um pé na igreja. Por quê? Porque é claro e verídico que a Bíblia diz. Em Hebreus a Bíblia diz, congregai-vos. O que a Bíblia diz? O rei Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é? É claro quando a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. A reunião do povo de Deus forma a força do povo de Deus. As pessoas estão revoltadas com os grandes templos, com as magníficas construções luxuosas. Estão revoltados com pessoas que estão pegando tudo que as pessoas têm. Venha dinheiro, venha mais, venha mais, venha mais. Né? Só quer, venha, venha, venha. Estão revoltados com isso. E os lobos dentro da internet, muitos lobos dentro da internet, estão se aproveitando dessa revolta dos cristãos, porque ficaram decepcionados dentro das igrejas, não querem mais saber de congregar, mas a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 reunidos ali, eu estou. Não é? Ó quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Para que os irmãos vivam em união, eles têm que estar juntos, ou não? Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, mas eu estou sozinho. Não estou em união. E você sabe que a igreja somos nós. Você não sabe que a igreja somos nós? Não importa se é um grande templo, luxuoso. Amém, glória a Deus. O evangelho está crescendo. O que importa é que o evangelho cresça. Não importa se é dentro de uma caverna. É a igreja também, é a reunião. A igreja somos nós. A reunião do povo de Deus em um propósito de adorar a Deus forma a igreja de Cristo. Jesus Cristo disse, eu sou o cabeça, vocês são o corpo. O corpo tem que estar ligado. O braço não pode estar na cozinha e a perna não pode estar na sala, porque está conectado. O povo de Deus tem que estar em união. Tem que estar em união. A união do povo de Deus. O diabo tem trabalhado para desestabilizar a união do povo de Deus. Nós sabemos que tem grupos no WhatsApp, que é o dia todinho pregando a palavra, ouvindo louvor, os irmãos interagindo com o outro. Aquilo ali é uma igreja, irmão. Tem grupo no Zelo, é o dia todinho louvor. Aquilo ali é uma igreja, porque a igreja, ela é a união do povo de Deus. Quando o povo de Deus se une, a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Ali eu estou. Aí fica agora os aproveitadores, né? Os aproveitadores na internet, falando que os pastores só querem dinheiro, criam canais para estar atacando as igrejas, metendo cacete nas igrejas, agora falando que as igrejas só querem dinheiro, só quer isso, só quer aquilo outro, que igreja não é para ter igreja, não é para congregar, não é para fazer nada. É para fazer o quê, meu amigo? Me diga. É para ficar em casa, é? É? Deixa eu te perguntar uma coisa, amiguinho. Quem é que ataca a igreja? Quem é que se incomoda com a igreja? Quem se incomoda com a igreja, quem ataca a igreja, é o diabo, meu amigo. É o diabo. Você tem que estar para unir o povo de Deus, não para espalhar. A Bíblia diz que aquele comigo não ajunta, espalha. E esse povo que está atacando a obra de Deus está espalhando. Está espalhando. Inimigos da obra de Deus. Aproveitadores
Dizem que os pastores só pensam em dinheiro, mas criam canais para abranger as ovelhas que estão revoltadas e através das visualizações ganhar dinheiro também, não é? Hipócritas. Hipócritas. Jesus Cristo diz, tira primeiro o cisco do teu olho para que você venha tirar. Tira primeiro a trave do teu olho para que você venha enxergar o cisco no olho do teu irmão. Falam tanto que os pastores só querem dinheiro. E faz canais aí, metendo o cacete na igreja, se aproveitando das ovelhinhas dispersas, das pessoas revoltadas com o evangelho, para estar ganhando dinheiro em cima dessas pessoas. E essas mesmas pessoas que criam esses canais, que elaboraram agora essa seita, de que você não precisa, você não deve congregar, você não deve ofertar na igreja, você não deve dizimar. Essas mesmas pessoas que se levantam hoje em dia assim, uma luta contra a outra. É uma querendo tomar escritos da outra. É uma falando mal da outra. Eles mesmos. A Bíblia diz, um reino dividido não subsiste. Eles dizem que os pastores só pensam em dinheiro. E ele pensa em quê? Pensa em quê? Não está preocupado com a obra de Deus, coisíssima nenhuma. Eu vou ler aqui, irmão. Eu vou ler aqui para você ver o que é o Evangelho. Para você ver o que é o Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 15 até o 20. A Bíblia diz assim, veja, o apóstolo Paulo fala. Alguns naturalmente estão pregando o Evangelho por inveja e rivalidade. Eles querem ter também a reputação de pregadores destemidos. Outros, porém, têm motivos puros e pregam por amor. Veja o que o apóstolo Paulo fala, viu, irmão? Ele diz que tem muitas pessoas que pregam por inveja e por rivalidade, para querer passar o outro para trás. Outros pregam para que venha ser famoso, para que venha ter a reputação de pregador famoso. Ele está em busca da fama. O apóstolo Paulo diz isso aqui na palavra. Aí ele diz, outros, porém, têm motivos puros e pregam por amor. Pois sabem que o Senhor me trouxe até aqui a fim de me usar para defender o evangelho, para defender a verdade do evangelho. Alguns pregam a Cristo para me fazer inveja, pensando que seu êxito aumentará minhas tristezas aqui no cárcere. Não importa a razão pelo qual eles estão fazendo. Não importa a razão pelo qual eles o estão fazendo. Por motivos falsos ou verdadeiros. O que importa é que o Evangelho de Cristo está sendo anunciado. Está sendo pregado. Eu fico alegre. Na verdade, continuarei alegre. Porque sei que à medida que vocês oram por mim e o Espírito de Jesus Cristo me ajuda, tudo isto vai resultar em minha libertação. Inimigos da obra de Deus. Vocês que lutam para tirar os membros de dentro das igrejas. Vocês são inimigos da obra de Deus. Viu? Inimigos da obra de Deus. Deixa eu te fazer aqui, vamos fazer uma reflexão aqui bíblica, irmão. A gente saber se a igreja, se a reunião do povo de Deus realmente é uma verdade ou não. Quando o apóstolo Paulo, quando Jesus Cristo disse, ide fazer discípulos, não é? Amém. E a gente vê que os apóstolos fizeram isso, e muitos de seus discípulos fizeram isso. Quando o apóstolo Paulo ia e pregava na igreja, e pregava em Coríntio, o que era que ele fazia? Quando ele ia e pregava nas outras cidades, nas nações, o que era que ele fazia? Escrevendo carta para a igreja de Coríntio. Ele fundava igrejas. Ele fundava igrejas.
Ele fundava igrejas. Lá no livro de Atos diz que teve uma reunião, estava o apóstolo Paulo, os apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, os presbíteros e muitos. Ele fundava as igrejas para que o evangelho de Cristo crescesse. Meu amigo, você lutar contra a igreja, você está fazendo um favor para o diabo. Você lutar contra a igreja, contra a reunião do povo de Deus, você está fazendo um favor para o diabo. A Bíblia diz que aquele que comigo não junta, espalha. Aí começa a meter no cacete em ofertas e dízimos. Qual é o teu problema se as pessoas estão contribuindo para a obra de Deus? Qual é o teu problema? Porque os pastores estão roubando. Problema do pastor, meu amigo. Você acha que ele está roubando? Saia da igreja dele e vá para outra. Que você acha que o pastor não roube? Tem tanta igreja pobrezinha por aí. Se você está preocupado, aperreado, porque o pastor, ele está andando numa limusine, vai para uma igreja que o pastor está andando num Fusca, velho. Aí tu congrega ali. Você está com inveja, meu amigo, porque o pastor está andando numa limusine? Quem vai ter que dar conta com Deus é ele. Mas a Bíblia diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. O inimigo da obra de Deus é o diabo. A Bíblia diz, você viu aqui nós lemos, muitos pregam por inveja, muitos pregam por rivalidade, por discussão, muitos pregam por dinheiro. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Poucos pregam por amor. Poucos pregam por amor, são poucos, mas existe. Existe aqueles que pregam por amor, irmão. Existe. E os que pregam por dinheiro? Meu amigo, se você é membro de uma igreja que você acha que o pastor prega por dinheiro, se você acha que o seu pastor é ladrão, saia! Procure uma igreja que o pastor não seja ladrão, que você acha que não seja. Se você está com inveja porque o pastor tem uma fazenda, saia dali. Vá para uma igreja que o pastor é pobre. Mas não pare de congregar, não deixe de congregar. Porque o diabo quer espalhar as ovelhas, para que ela se torne presa mais fácil. Quantos e quantos não estão desviados hoje em dia, porque não estão mais congregando? Por ruim que fosse a igreja, mas enquanto estava na igreja, estava nos pés do Senhor. Saiu, foi esfriando, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, foi esfriando, quando olha, está no mundo. Está nos bailes funk da vida, não é? Meu irmão, não seja inimigo de Deus. Não seja inimigo de Deus. Você que é revoltado com o evangelho, eu sei que você está revoltado, eu sei que você tem razão, revoltado com as igrejas. Eu sei que hoje em dia, mas a Bíblia diz que nos últimos dias isso iria acontecer. Nos últimos dias isso iria acontecer. Muitos falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres. A gente sabe disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Se você não deu certo em uma igreja, em 2, em 3, em 4, em 5, não pare de tentar. Mas se reúna com o povo de Deus. Congregue. Congregue. Não se iluda com esses lobos em pele de ovelha. Esses fariseus de hoje em dia que lutam contra o evangelho. Que fica apoiando o ser humano, o desigrejado, o revoltado, para ganhar inscritos. Não é bem assim? Teve um desses que pegou um pastor da Assembleia de Deus, tem muitas Assembleias de Deus, né? Ele pegou um pastor da Assembleia de Deus, eu acredito que aquele pastor nem ler sabia direito. Aí botou no canal dele, né? Muitos, milhares de inscritos, quase 1 milhão, acho que 500 e pouco, 600 mil inscritos, 700, sei lá. Aí disse, provando que não se deve dar o dízimo, discutindo e debatendo com o pastor da Assembleia de Deus, sentou lá e ficou, né? Não, mas porque o dinheiro e o dízimo foi no passado. Meu irmão, que agonia é essa com o dinheiro do povo?
na obra de Deus? Quantos dízimos e ofertas não estão sustentando missionários na África, na Amazônia? Você acha, meu amigo, se não tivesse investimento na obra de Deus, o evangelho teria crescido tanto assim? Quantas igrejas evangélicas existem no mundo? Quantas igrejas evangélicas não existem no mundo? Você acha que a igreja se abre sem dinheiro? Você acha que não precisa de passagem para enviar missionários para lá? Pastores para tomar conta? Eles comem o que? Vento, é? Eles comem vento. Para tudo precisa de despesa. A obra de Deus precisa de investimento. Qual é o teu problema com quem investe na obra de Deus? Ele está tendo fé, ele está investindo. Ele está investindo na obra de Deus. Pare de atacar a obra de Deus. Acabe com essa revolta, irmão. Pare com isso. Pare de estar dizendo que não existe pastores. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Me explica o que era que iria acontecer quando o apóstolo Paulo saísse pregando Jesus Cristo, os discípulos dos apóstolos, pregando. E cada um ficasse por si, eles não se reunissem para adorar a Deus. E eles se reúnem, tem que existir uma pessoa que pregue a palavra ali no meio deles. Porque a um Deus deu 1 talento, a outro Deus deu 2, a outro Deus deu 5. O que recebeu 5 talentos vai se sobrepor em cima do que teve 2 e do que teve 1. Ele vai desenvolver melhor. Se é um homem de Deus, é inspirado pelo Espírito Santo, tem um conhecimento na palavra, e ele tem talento, é claro que ele vai liderar aquele grupo. Tu tá revoltado com o nome pastor? É problema teu, então chama de bispo. Chama de apóstolo, ou chama de presbítero, ou chama de líder, ou chama de qualquer coisa, rapaz, mas o camarada está liderando a igreja. Qual é o grupo que não existe um líder? Me diga. Qual é o grupo que não existe um líder? Eu te pergunto. Me diga. Qual é a nação que não existe um presidente, que não existe um rei para liderar aquela nação? Me diga qual. Qual a cidade que não existe um prefeito para organizar? Que bagunça é essa se o evangelho não tivesse líderes espirituais? Que bagunça seria? Eu nunca vi nenhum movimento para não ter um líder. Me mostre um movimento no mundo que não tem um líder. Você vai para a política, tem líder. Se você vai olhar o mundo, as cidades, os países, as nações, tem líder. Você chega na Amazônia, nos índios, vai ter o cacique, vai ter o líder. Tem aquele que tem mais dom, tem aquele que desenvolve mais a palavra de Deus, tem aquele que foi mais presenteado por Deus com mais sabedoria e automaticamente vai liderar, meu amigo. Aí fica incentivando agora as pessoas a abandonarem as igrejas para ser crente em casa. Quando vai olhar, está tudo desviado. Está tudo afastado. Não é? E se tornou presa fácil. Se tornou presa fácil. Essa é a seita que mais cresce na internet. E os lobos, vestidos em peles de ovelha, aproveitadores, arrebanhando essas pessoas revoltadas. Meu irmão, eu não sei o que foi que tu passasse na tua igreja. Eu não sei o que foi que aconteceu contigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se o homem te machucou, se os irmãos foram falsos contigo na tua igreja, se teve grupinho, se teve facção, se tu fosse traído, quem fez isso contigo foi o homem. Mas Jesus permanece fiel na tua vida. Se aquele lugar ali ele não prestava, procura um que preste, irmão, porque você vai achar. Tem homens de Deus. Tem homens de Deus, tem pastores que estão sendo mortos agora na Índia, de paulada e de pedrada, por amor às ovelhas. Existe! São poucos, são, mas existe. Aqui no Brasil existem muitos.
Existem muitos que fazem a obra de Deus por amor. Tem muitos que estão tomando conta de igreja e que eles botam do bolso dele para pagar o aluguel da igreja. Eles botam do bolso dele para pagar a energia e a água, porque os irmãos não têm condições. Porque eu disse, minha oferta não dá para cobrir. E faz por amor. Tem muitos que pegam seu carrinho, bota gasolina, vai levar os irmãos longe, vai pegar no sítio para reunião, para adorar a Deus. Não tire um por todos. Não é porque tem muitos por aí que são lobos devoradores, lobos vestidos em peles de ovelha, que o resto todos são. Não. Existe. Existe o joio, mas também existe o trigo. Não só existe joio, não. O trigo também existe. Aleluia, glória a Deus. Louvado e glorificado seja o santo nome de Jesus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Pois a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, se possível fosse até os próprios escolhidos serem enganados. Cuidado. Cuidado com esses lobos na internet, no mundo. Leia a palavra de Deus e siga ela à risca. O que ela falar, você obedece. Amém? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Volta. Procura uma casa do Senhor. Procura uma igreja para você congregar, para você voltar a sentir, voltar ao primeiro amor, para você voltar a chorar nos pés de Jesus, para você voltar a sentir a presença de Deus. Você vai achar, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Deixa o Espírito Santo de Deus tratar essa ferida que está no teu coração. Deixa. A Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Então não importa. Não importa se a reunião é dentro de um palácio, muito lindo, todo de ouro. Ali Deus está. Se está em nome do Senhor, ali Ele está. Não importa se é numa igrejinha de palha. Ali Deus está também. É reunião do povo de Deus. Não importa se é dentro de uma caverna, dentro de um buraco ou dentro de uma casa. Não importa. Não importa, ali Deus está. Não importa se é até através da internet, longe. Ali você faz um culto. Você dá oportunidade, irmão louve, irmão ore, ali é um culto a Deus, ali se tornou a união do povo de Deus, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali o povo de Deus está sendo adorado. Não queira ser cristão solitário, não existe isso, irmão, não existe isso, nós somos ligados, o seu corpo é ligado, não tem como desligar-se do corpo, a cabeça é Cristo. O corpo somos nós. Aleluia, glória a Deus. Amém? Louvado e glorificado seja o santo nome de Jesus para todos sempre. Amém? Que Deus vos abençoe. Viu? Que o Espírito Santo de Deus te conforte. Eu sei que talvez você esteja muito ferido por causa dos hipócritas, dos fariseus, dos pastores que são falsos pastores, lobos vestidos em pele de ovelha. Mas ainda existem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, viu? Volte a se reunir com o povo de Deus. Deus quer você unido com o povo de Deus. Deus quer você unido. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Que Deus dê uma noite abençoada a vocês. Amanhã, se assim o nosso Deus, fiel, justo e verdadeiro, permitir, nós estaremos juntos aqui. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fica na paz. Um abraço para todos.